E se eu dissesse que a região do cérebro afetada pode mudar completamente o comportamento do seu pet? Agora imagine isso. Um cachorro começa a andar em círculo, ou passa a convulsionar, ou não reconhecer mais os tutores e quando chama o seu nome. E outras vezes começa a perder o equilíbrio. Todos têm algo em comum: lesão encefálica, a lesão no cérebro. Mas cada sintoma depende da região cerebral afetada. Entender isso muda completamente como investigamos as doenças neurológicas. Olá, eu sou a doutora Michele Rolim, médica veterinária neurologista de cães e gatos. E hoje vou te explicar de forma simples e visual como funciona cada região do cérebro e como isso influencia diretamente os sinais neurológicos. Recentemente acompanhei um paciente que começou com mudanças sutis no comportamento. Os tutores diziam que ele parecia estranho, ficar olhando para o nada, meio confuso, meio desorientado e com a cabeça pressionada na parede. Depois vieram episódios de andar em círculos e crises convulsivas. E aqui existe algo muito importante: o cérebro raramente adoece em silêncio. Ele mostra sinais, mas cada região cerebral manifesta sinais de forma diferente. Entender isso é essencial na neurologia veterinária. O cérebro é como um centro de comando. Cada área possui sua função específica. Algumas regiões controlam a movimentação, cognição, comportamento, memória, visão e equilíbrio, consciência, movimentos simpáticos e parasimpáticos, que são movimentos controlados e involuntários. O cérebro é como um grande centro de comando. Cada área possui funções específicas. Algumas regiões controlam movimento, memórias, equilíbrio, comportamento, visão, consciência, coordenação, e quando uma dessas regiões sofre uma lesão, o corpo demonstra os seus sinais. O lobo frontal é a região do cérebro que é responsável pela consciência, tomada de decisões, comportamento e resposta do ambiente. O que pode acontecer quando essa região é afetada? O animal pode ficar desorientado, pressionar a cabeça na parede, ter mudanças bruscas de comportamento, andar compulsivamente e parecer desconectado com o ambiente. O animal fica totalmente em um mundo aleatório, como se fosse um mundo de Nárnia. Eu sempre brinco com meus tutores que o animal está olhando para o nada, sem reações com o meio externo. As doenças relacionadas são tumores cerebrais, encefalites inflamatórias, hidrocefalia e doenças degenerativas que podem afetar essa região. No caso daquele paciente, a alteração comportamental era justamente um dos primeiros sintomas. Comportamentos agressivos ou comportamentos não responsivos ao ambiente, de uma forma clara, em mundo de Nárnia, não interage com o meio ambiente. Esse comprometimento cerebral da região frontal. O lobo parietal tem a função de participar da percepção sensorial e a integração das informações do corpo. Então, o animal ele começa a ter as imagens processadas e as sensações comprometidas. O animal pode não perceber corretamente os estímulos, como estímulos de dor, de alegria, de felicidade, de toque, alterações de consciências corporais ou responder de forma anormal ao toque. Muitas vezes o tutor percebe apenas que ele parece estranho, mas neurologicamente isso pode indicar uma lesão cerebral. No lobo temporal,
a função está fortemente relacionada à memória e também às crises convulsivas, como crises convulsivas focais, alterações de comportamento, movimentos repetitivos, salivações e episódio de desconexões também pode ocorrer. A região do lobo frontal de memória, ele pode não reconhecer os donos. Em episódios, o dono fala com ele e o animal não corresponde com alegria. As doenças comuns dessa região: epilepsias, encefalites, tumores cranianos frequentemente afetam essa região. Em muitos pacientes convulsivos, identificar o local da lesão ajuda a direcionar exames e tratamento com mais precisão. O lobo occipital. O lobo occipital é responsável pela visão. Quando o animal apresenta lesão nessa área, ele pode esbarrar em alguns objetos. Parece não enxergar normalmente, não interpretar as imagens daquilo que ele vê, ou perder a percepção visual. Muitas vezes os tutores acham que o problema é nos olhos, mas muitas vezes está relacionado ao sistema nervoso central. O cerebelo. A função do cerebelo é responsável pela coordenação motora e o equilíbrio. Animais com lesão nessa região podem apresentar tremores, ataxia, movimentos descoordenados, base alargadas e dificuldade de equilíbrio. As doenças são inflamatórias, malformação, tumores e doenças degenerativas podem afetar essa região. Acompanhei pacientes que chegam sem conseguir se equilibrar adequadamente. O animal não se posiciona em estação, que é com as 4 patas em pé. O tutor acredita que era apenas fraqueza, mas era uma lesão na região do cerebelo. O tronco encefálico. A responsabilidade e a função do tronco encefálico é a mais importante do cérebro. Ele controla a respiração, consciência, funções vitais, equilíbrio e nervos cranianos. Lesões nessa região pode causar o que chamamos de head tilt, cabeça inclinada para o lado, nistagmo, fraqueza severa, alterações respiratórias e perda da consciência. Lesões no tronco encefálico costumam ser potencialmente graves. E aqui está o ponto importante. O cérebro fala através dos sinais clínicos. Então, como sinais de convulsões, mudança de comportamento, desorientação, perda de equilíbrio, tremores, alterações visuais, tudo isso ajuda o neurologista a localizar a região afetada. Na neurologia veterinária, cada sintoma conta uma história. Se seu pet apresenta sinais neurológicos, uma avaliação especializada pode ajudar a entender o que o cérebro dele está tentando dizer. Porque quanto antes identificarmos as alterações neurológicas, maiores as chances de diagnóstico correto e tratamento adequado. Você conseguiu entender quais as regiões cerebrais e qual é a função de cada uma? É importante que as lesões sejam identificadas, é fundamental para um tratamento eficaz. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com os tutores que precisam saber dessa informação.